A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional hoje em 1 Coríntios capítulo 7. Paulo, ele dá orientações, ele responde perguntas que foram feitas acerca do casamento. Para começar, ele fala no versículo 1 que seria bom que nenhum homem tocasse em mulher, ficasse solteiro, mas por causa da prostituição, né, por causa de se abrasar, por desejar, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio homem, para não cair em pecado. E o marido, ele fala que o marido pague a sua mulher com benevolência. O marido haja de bom ânimo com a mulher, da mesma forma que a mulher haja de bom ânimo com o marido. Ambos mutuamente, um desejando o melhor para o outro, agindo de bom ânimo. No versículo 4, ele fala que a mulher, ela não tem poder sobre o próprio corpo, assim como o homem não tem poder sobre o próprio corpo, mas o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Esse negócio dos meu corpo, minhas regras. O nosso corpo, primeiramente, pertence a Deus. Somos templo do Espírito Santo de Deus. E se somos casados, o nosso corpo pertence ao nosso cônjuge. Ele fala ainda que a mulher não rejeite o seu marido e o marido não rejeite a sua mulher, de se deitar um com o outro, porque a não ser em casos que seja mútuo consentimento para casos de oração. Fora isso, ele fala que não é bom que um rejeite o outro ao se deitar, né? Ao se deitarem um com o outro, entregar o corpo um ao outro, porque se negam um ao outro, no versículo 5 diz: para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Se eles têm incontinência, né? Se eles não estão deitando, se entregando um ao outro, ele diz que é melhor que não demore nesse tempo de incontinência, para que Satanás não tente um ao outro. No versículo 8 ele diz às viúvas e aos solteiros que melhor é que fiquem sozinhos, assim como ele, mas que se não conseguem conter o seu próprio corpo, melhor é que se casem, porque melhor é casar do que abrasar-se. Aos casados, ele manda não ele, mas o Senhor, ele deixa bem claro que a mulher não se aparte do marido, que a mulher não se separe do marido, da mesma forma que o marido não deixe, não largue a sua mulher. Um deve cuidar e amar do outro. É mútuo, é um cuidar do outro. E ele diz ainda, se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido e com a sua mulher. Se apartar, é melhor que fique sem casar ou volte para o seu cônjuge. Todavia, em caso de adultério, é permitido pelo Senhor que haja separação de corpos. A palavra do Senhor diz que se puder perdoar, perdoe, mas se não puder, né, o Senhor, ele nos livra no caso de adultério daquele casamento. Guarda essa palavra. Mas aos outros digo eu, mas não o Senhor. Agora é Paulo que está falando, não o Senhor. Um irmão ou uma irmã que se casaram com alguém que é descrente. E se ela consente habitar com ele, não o deixe. Não deixe aquele que é descrente. Porque ele diz no versículo 13... Não, no 14. Se o marido que é descrente, ele é santificado pela sua mulher. E se a mulher é descrente, ela é santificada pelo seu marido. Por isso não os deixe. Mas se o marido ou a mulher que é descrente se apartar, quiser se separar,
ele fala no versículo 15 que deixe-o ir, porque nesses casos Deus nos chamou para a paz e não para a servidão. Se o marido ou a mulher que é descrente quiser ir, deixe-o ir. Mas se o marido e a mulher querem habitar com você, querem estar contigo, então fique com ele, porque o marido, que está com a mulher descrente, santifica ela, e a mulher que está com o marido descrente, santifica a ele. Por que Paulo diz para se esse marido ou mulher descrente que quiser se apartar, deixar que aparte-se? Porque ele diz no versículo 16, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou se salvarás tua mulher? O único que pode salvar é Cristo Jesus. O nosso dever é orar e clamar para que o Senhor Jesus os salve. Nós não sabemos, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sabe, e Ele pode transformar vidas, sim. Nós devemos continuar a clamar e pedir ao Senhor pelo nosso marido e pela nossa mulher, se ainda não creem em Cristo Jesus. Ele ainda fala sobre a circuncisão e incircuncisão, que nada são, que nada é, mas que o importante é obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele diz isso no versículo 19. As virgens, ele fala no versículo 34, que há diferença entre a mulher casada e a virgem, porque a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o seu marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Paulo está dizendo aqui sobre a diferença entre as mulheres solteiras e casadas, que elas podem dedicar às solteiras o corpo e o espírito. O corpo no sentido de poder ter disponibilidade de tempo, de estar presente para a obra do Senhor. Elas estão, os homens e as mulheres, totalmente, quando solteiros, aptos a trabalharem na obra do Senhor. Por isso que os solteiros têm que aproveitar esse tempo para fazerem o máximo possível para a obra de Deus. E ele diz que aos casados, eles cuidam de agradar, de cuidar do casal. Tem sim o cuidado com o Senhor e precisa ter esse cuidado com a obra de Deus, mas a disponibilidade de tempo muda. Só um minutinho, meu amor, tá bom? Só um minutinho. A disponibilidade de tempo muda, então ele deixa isso bem claro. E no versículo 37, ele diz assim: o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Se guardar a sua virgindade, se permanecer solteiro, se você decidiu em seu coração permanecer solteiro, solteira, faz bem, como Paulo disse, porque ele escolheu isso para ele também. De sorte que o que há da casa, mas de sorte o que há dá em casamento faz bem também, mas o que não há dá em casamento faz melhor. O que dá em casamento, ele diz que faz bem também, mas o que não dá em casamento faz melhor. Por que faz melhor? Porque vai ter mais disponibilidade de tempo, vai ter mais disponibilidade para a obra do Senhor. Mas se você não consegue conter o seu corpo e se abrasa e tem desejos, melhor só um minutinho, meu amor, que case. Porque como você pode bem ver, quando a gente casa e tem filhos, a gente realmente, as coisas tem menos tempo. A gente tem que dividir a nossa atenção. E aos solteiros, a quantidade de disponibilidade de tempo de fazer a obra, de poder se dedicar é muito maior.
Eu sou grata a Deus pelo meu casamento, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha filha, pelos meus filhos, se Deus quiser me dar mais filhos. Eu sou grata a Deus por isso, mas eu sei, eu tenho a plena consciência que a minha atenção, ela é dividida e Deus quer que nós cuidemos da nossa família. A família é um ministério do Senhor. Deus quer que cuidemos da nossa casa, da nossa família, sem deixar, né, o primeiro amor a Deus. Primeiro é a Deus, primeiro amar a Deus. E aqui eu não me refiro à religião, eu não me refiro a igrejas, a denominações, mas aqui eu me refiro a Deus, o Criador. O primeiro lugar no nosso coração deve ser de Deus. E depois o Senhor nos chama ao ministério da família, mas Paulo nos orienta, e ele tem razão nesse ponto, que se o solteiro não tem desejos, melhor é que ele permaneça solteiro, porque assim ele vai poder fazer mais pela obra de Deus. Mas se ele não consegue conter o próprio corpo, se ele se abrasa, para que ele não caia em prostituição, para que ele não caia nos desejos da própria carne, melhor é que ele case e ela case. E ainda para finalizar, ele fala que as viúvas, no versículo 40, 39, não, no 40 mesmo. No versículo 39, a mente da pessoa tá me caducando aqui. Mas a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. A mulher casada está ligada pela lei em todo o tempo que o seu marido vive, até que a morte os separe, como há o juramento perante a Deus. Só que quando o marido falece, quando ele morre, essa mulher está livre para se casar novamente, como diz no versículo 39. A viúva está livre para se casar novamente. E ele finaliza dizendo: será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também o cuido que o tenho em o Espírito de Deus. Melhor é que fique sozinha, mais aventurada se ficar assim, sozinha. Segundo o meu parecer, ele está dizendo, segundo o meu parecer, segundo o parecer de Paulo, é melhor que a viúva fique sozinha do que casar, mas a lei permite que a viúva case novamente se o marido morrer. Mas ele diz que é melhor que fique sozinha pelo mesmo parecer de poderem se entregar mais para a obra de Deus, ter mais tempo, mais disponibilidade para a obra do Senhor. Paulo visa o tempo todo o cuidado com a obra de Deus, o trabalho na obra do Senhor, de pregar, anunciar o Evangelho, de fazer as coisas para Deus. E as viúvas, os solteiros, têm mais disponibilidade do que os casados. Então, por isso que ele orienta que é melhor que fique só. Mas ele diz, olha, se não consegue conter o corpo, então não, então case-se. Melhor é que case. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que, apesar das interrupções, tenha ficado clara a mensagem. Eu agradeço ao Senhor por ter... Oi, meu amor. Só um minutinho. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui e que amanhã, se Deus quiser, estarei aqui para mais uma mensagem.